Bem, pessoal, essa vai ser a nossa segunda aula de álgebra linear, né, para as turmas que eu, o professor Júlio, estou assumindo no lugar do professor Nicolas. A primeira aula foi só revisão de espaços vetoriais. A aula de hoje, que supostamente deve ser novidade para vocês, a gente vai começar a parte de transformações lineares, certo? Então precisa saber bem as noções de espaços vetoriais, porque, como vocês podem ver, a definição de transformações lineares já parte de espaços vetoriais. E não na aula de hoje, mas a gente vai precisar também saber bem aquela parte de mudanças de base. A gente vai voltar para isso mais à frente, em uma aula futura sobre essa questão de transformações lineares. Bom, então a transformação linear, na verdade, é uma função. Então a gente chama de transformação ou aplicação, né? Tem gente que gosta de chamar funções de aplicações. Então a transformação linear nada mais é do que uma função que associa elementos de um espaço vetorial V num espaço vetorial W. Então, relembrando, né, um espaço vetorial V, a gente disse que é uma tripla, né? É um conjunto V e com duas operações definidas em V, uma operação de soma, multiplicação por escalar. A mesma coisa acontece para o espaço vetorial W, tem uma operação de soma e multiplicação por escalar aqui definida. E uma transformação linear vai ser uma função associando esses dois espaços vetoriais. Ou seja, na hora que você pega um elemento do primeiro espaço vetorial, a transformação linear vai lhe retornar o T de U, né, vai ser um elemento do outro espaço vetorial. Que podem ser espaços vetoriais quaisquer, né? A definição não coloca muitas restrições nos espaços vetoriais. O que você precisa é simplesmente definir uma função que satisfaça duas condições, tá? Então é necessário que essa função, para a gente poder chamá-la de transformação linear, é necessário que essa função satisfaça uma primeira propriedade que diz a seguinte coisa: olha, aplicar a transformação linear em U mais V é a mesma coisa de aplicar a transformação linear em U e depois somar o resultado com a aplicação da transformação linear em V. E também precisa ser satisfeita a propriedade de que para qualquer número real alfa, alfa e para qualquer elemento do seu espaço vetorial da esquerda, né, o domínio, né, da sua função, aplicar a função em cima de alfa vezes U tem que ser exatamente a mesma coisa de alfa vezes a transformação em cima de U, tá? Então essa é a definição de uma transformação linear. Então você precisa de dois espaços vetoriais, você precisa de uma função de um espaço vetorial em outro, e aí pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, esse V aqui podia ser o conjunto Rn e esse W podia ser o conjunto de matrizes 2×3. Então a gente deveria associar a cada vetor do Rn uma matriz 2×3, por exemplo. Enfim, podem ser espaços vetoriais quaisquer, desde que satisfaçam essas duas restrições. E aí vale chamar a atenção de que, como U e V são elementos do espaço vetorial V, essa soma aqui de U mais V é a soma dentro do espaço vetorial V, certo? E aí você soma os elementos dentro do espaço vetorial V e depois aplica a função. Enquanto que do lado direito você primeiro aplica a função, então esse T de U ele já é um elemento lá de W, né? Ele já é um Wzinho 1, aqui já é um Wzinho 2, e em seguida você vai somar Wzinho 1 com Wzinho 2. Então essa soma já é dentro do espaço vetorial W, certo? Então chama atenção para esses detalhes. E a mesma coisa ocorre na segunda propriedade, né? Você tem um número alfa real qualquer, um vetor U em V, e aí aqui esse produto, essa multiplicação por escalar é dentro do espaço vetorial V, enquanto que aqui você primeiro aplica a transformação linear em cima de U, então isso aqui lhe dá um elemento lá em W, que em seguida você vai multiplicar por um número real. Então esse produto aqui já é dentro do espaço vetorial Wzão, certo?
Bom, a aula de hoje vai ser sobretudo para fazer exemplos, né, de transformações lineares, o que é uma transformação linear e o que não é. Então, bom, a gente precisa de dois espaços vetoriais e verificar as duas condições acima. Esse primeiro exemplo é a função f de x igual a x2. Será que essa função ela é uma transformação linear? E aí é claro que a primeira coisa que pode não estar muito clara é quem são os espaços vetoriais aí, né? Então, quando a gente escreve uma expressão desse tipo, o que está implícito na escrita é que essa função é uma função que, dado um número real, retorna um outro número real, que é o quadrado dele, certo? Então, essa é uma função do espaço vetorial dos reais no espaço vetorial dos reais. Então, é de fato uma função entre dois espaços vetoriais. A pergunta é, será que ela satisfaz essas duas condições, as condições 1 e 2? Então, vamos tentar verificar a condição 1. Bom, para que a condição 1 seja satisfeita, o que a gente precisa, olha, aqui para quaisquer u e v pertencentes ao espaço vetorial V. Bom, mas quem é o espaço vetorial V? É o domínio aqui, então é o conjunto dos reais. Na verdade, V e W são ambos, nesse exemplo, o conjunto dos reais. Então, o que a gente precisa demonstrar é que para quaisquer u e v no conjunto dos reais, a função t de u, perdão, no caso a função é f, né? F de u mais v, isso aqui deveria ser igual, a gente tem que verificar que isso é igual ou não eu vou colocar aqui no final, f de u mais f de v. Se a gente conseguir mostrar uma sequência de igualdades, então a gente vai ter verificado a primeira proposição, certo? A primeira propriedade. Mas o que é f de u mais f de v? Olha, pela definição da função, f de u mais f de v é você pegar o quadrado, né? F de x, x ao quadrado. Então, f de u mais v vai ser u mais v ao quadrado, que a gente está cansado de saber que isso aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A gente gostaria de sair daqui e chegar em f de u mais f de v, mas o que é o f de u? Olha, o f de u é u ao quadrado. O f de v é v ao quadrado. Então, será que a gente conseguiria sair dessa expressão de cima e, por uma sequência de igualdade, chegar nessa expressão de baixo? Bom, na verdade, até seria verdade se eu soubesse que o u ou o v são iguais a zero. Aí as expressões até que seriam iguais. Mas o que a gente quer demonstrar é que isso seria verdade para quaisquer u e v nos reais. Então, isso não vai ser verdade para quaisquer u e v nos reais. Só vai ser verdade quando um deles for zero. Então, essa primeira propriedade ela já não é satisfeita. Se a primeira propriedade não é satisfeita e a gente queria que as duas fossem, bom, então certamente essa função ela não é uma transformação linear dos reais nos reais. E aí, se você quiser formalizar de maneira simples, como isso é uma afirmação do tipo para todo, como todo u e v nos reais deveriam satisfazer essa propriedade, uma forma de argumentar, né, que essa afirmação é falsa é você dar um contra-exemplo. E aí um contra-exemplo relativamente simples, bom, é qualquer coisa em que u e v sejam diferentes de zero, tá? E, bom, vou pegar os dois iguais a 1, mas poderia ser uma outra escolha, né? Não precisa ser esse 1 aqui. É só para a gente checar aqui, olha, o f de u mais v, quando u e v são iguais a 1, essa expressão de cima, né? É 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 4. E 4 certamente é diferente do 2, que é o 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado do f de u mais v, certo? Mais o f de v. Bom, então essa primeira função, ela certamente não é uma transformação linear. Então a resposta para cá é não. Tudo bem? Vamos checar esse exemplo aqui do lado direito, então. Será que essa função f de x igual a 4x é uma transformação linear?
Como exemplo anterior, de novo, isso aqui é uma função dos reais nos reais. Tanto Vzão quanto Wzão, né, os espaços vetoriais são ambos iguais ao conjunto dos reais. A gente tem que provar que as condições 1 e 2 são satisfeitas. A condição 1 é aquela coisa, a gente tem que ser capaz de mostrar que para quaisquer U e V pertencentes aos elementos, ao conjunto V, né, que é o conjunto dos reais, a gente deveria ser capaz de mostrar que o T de U mais V é igual ao T de U mais o T de V. Bom, e aí a função T, assim como no exemplo anterior, né, a função T aqui a gente está chamando de f, né? A nossa função f de x igual a 4x. Quem é o f de u mais v? Bom, pela definição da função, f de alguma coisa é 4 vezes aquela coisa. Olha, mas isso aqui a gente sabe muito bem que isso aqui é 4 mais 4v. E isso aqui certamente é igual ao f de u mais o f de v. Então, sim, a primeira condição é satisfeita. Vamos testar a segunda. A segunda condição é para qualquer alfa pertencente aos reais e para qualquer elemento pertencente ao espaço vetorial V, que no caso é o conjunto dos reais também, a gente tem que mostrar que o f de alfa vezes u tem que ser igual ao alfa vezes o f de u, certo? Mas quem é f de alfa vezes u? Olha, f de alguma coisa é 4 vezes a coisa. Então, isso aqui é 4 vezes alfa vezes u. E aqui é todo mundo real, né? O alfa é um número real, o u é um número real. Então, aqui esse é o produto dos reais, que ele certamente é comutativo. Então, a gente pode chamar isso aqui de alfa vezes 4 vezes u. E esse 4 vezes u certamente é o f de u. Então, a segunda condição também é satisfeita. Se a segunda condição também é satisfeita, significa que sim, essa função aqui é uma transformação linear dos reais nos reais. E aí, bom, é uma transformação linear. O primeiro exemplo foi uma função quadrática, o segundo exemplo foi uma função linear. Será que toda função linear é uma transformação linear? Então, vamos tentar fazer esse exemplo daqui de baixo. Isso aqui também é uma função linear, né? Só que a gente tem um termo independente agora, tem esse 3 aqui. Será que essa função é uma transformação linear? Bom, vamos lá tentar verificar se a primeira propriedade é verdadeira. Então, a gente precisaria que, de novo, é uma função dos reais nos reais, então, para quaisquer dois números reais que a gente pegar, aplicar a função em u mais v deveria me retornar como resposta o f de u mais o f de v. Mas o que é o f de u mais v? O f de u mais v, f de alguma coisa é 2 vezes a coisa mais 3. Então é 2 vezes u mais v mais 3. Isso aqui, se a gente distribuir, dá 2 vezes u mais 2 vezes v mais 3. E a gente gostaria muito que isso aqui fosse igual a f de u mais o f de v. Mas quem é o f de u? F de alguma coisa é 2 vezes a coisa mais 3. Quem é o f de v? O f de v é 2 vezes v mais 3. Será que a gente consegue sair dessa expressão de cima e chegar nessa expressão de baixo? Bom, a gente nunca vai conseguir, né? E aqui não tem nenhum caso possível, porque a expressão de cima é 2u mais 2v mais 3, a expressão de baixo é 2u mais 2v mais 6. Então, isso nunca vai ser verdade, pouco importa o valor de u e v, certo? E aí, de novo, você pode argumentar que isso aqui não é verdade, essa função ela não é uma transformação linear. E um argumentozinho curto, simples, é você dizer, olha, tem pelo menos um valor que não funciona. Deveria valer para todo mundo, mas tem pelo menos um que não funciona. Vai ser o nosso contra-exemplo. E aí, nesse caso, qualquer coisa vai dar problema, né? Então, a gente pode, por exemplo, mas não precisaria ser esse exemplo, tá? Mas, enfim, por exemplo, a gente pode pegar u e v iguais a 0.
porque aí o f de u mais v da expressão de cima, né? Que então é 2 vezes 0 mais 2 vezes 0 mais 3, então dá 3. Isso certamente é diferente de 2 vezes 0 mais 3 mais 2 vezes 0 mais 3, que é o 6 aqui do f de u mais f de v. Certo? Então, nem toda função linear dos reais nos reais é uma transformação linear, como a gente acabou de ver, né? Vamos tentar ver uns exemplos um pouco mais elaborados, né? Porque esses 3 primeiros exemplos foram dos reais nos reais. Então agora, essa nossa função, ela recebe um par ordenado e retorna uma tripla. Então essa função aqui, ela é uma função de R2 em R3, certo? E aí, claro, o R2 é um espaço vetorial, o R3 é um espaço vetorial, então a gente começou bem, a gente tem uma função de um espaço vetorial em outro. Agora a gente precisa checar aquelas duas condições, né? Então a gente precisa checar primeiro que o f, que para todo o v pertencentes ao primeiro conjunto, bom, o primeiro conjunto agora é o R2, né? Pertencentes ao R2, a gente deve provar que o f de u mais v... A pergunta é, será que isso aqui é igual ao f de u mais f de v? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tentar provar. E aí agora esse exemplo, a gente está no R2, né? Então u e v agora são elementos de R2. E a gente vai fazer uma soma de u mais v. Então, vamos dar nome, né, para esse u e para esse v. Então eu vou chamar o u, como é o elemento de R2, eu vou dizer que ele é um par ordenado, né, x, y. Aí vai ter a coordenada x do u e a coordenada y do u, certo? E vamos dizer que o v, ele também é um par ordenado, né? Ele tem uma certa coordenada x e uma certa coordenada y. Tudo bem? E aí vamos tentar verificar se essa igualdade é satisfeita. Então agora que a gente deu uma cara, né, para u e v, então será que é verdade que o f de u mais v é igual a f de u mais f de v? Bom, quem é f de u mais v? Isso aqui vai ser f de... Quem é o u? O u é um par ordenado x, y, né? x, u, y, u. Mais o v. Quem é o v? Tem o x do v e tem o y do v. Certo? E aí, vocês já devem ter visto, né, que a soma, né, a gente faz coordenada a coordenada. Então, isso aqui vai ser o f de xu mais xv, yu mais yv, né? E aí, de acordo com a descrição da função, o que a gente faz, né? O f de um par xy vai ser igual a 4 vezes o primeiro mais o segundo. A segunda coordenada é sempre 0, a terceira coordenada é 2 vezes x menos y. Então essa coisa aqui vai ficar um pouco feia, porque quem é a nossa coordenada x? A nossa coordenada x é xu mais xv, certo? Então o f vai ser uma tripla, né? Onde a primeira coordenada é 4 vezes a coordenada x, que é xu mais xv, mais o y, que é o yu mais o yv. A segunda coordenada é sempre 0 nessa função. E a terceira coordenada é 2 vezes o que tem na posição do x, né? Então vai ser 2 vezes xu mais xv menos o que tem na posição y, que é yu, yv, né? Menos yu mais yv. Ok?
Então, lembrando, a gente está destrinchando, né, o que é o f de u mais v. O nosso objetivo é chegar em f de u mais f de v, certo? Então vamos distribuir, vamos tentar deixar essa expressão um pouco mais bonitinha. Esse 4 vezes xu, 4 vezes xv, eu vou colocar aqui, né? A gente está com a tripla em mãos agora, a gente já mudou de espaço, a gente já está na R3, então aqui é 4 vezes xu mais 4 vezes xv mais yu mais yv. Isso tudo é a primeira coordenada da nossa tripla. A segunda coordenada é 0. A terceira coordenada é 2xu, estou distribuindo, mais 2xv menos yu menos yv. Certo? E aí onde é que a gente gostaria de chegar? Porque, assim, é claro que quando você ganha um pouco de experiência, você sabe continuar essas igualdades aqui de maneira um pouco mais rápida, mas a sugestão é, se você está na dúvida do que fazer em seguida, tente fazer de trás para frente. Então, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar em f de u mais f de v. Olha, mas quem é o f de v? O f de v é f de u mais f de v. Olha, isso aqui é o f de xu yu mais o f de xv yv. Mas quem é o f de um par? Isso aqui, o f de xu yu, é só você aplicar aqui na função, né? Isso aqui vai ser 4 vezes, é uma tripla, né? 4 vezes xu mais yu. A coordenada do meio é 0. À direita a gente tem 2xu menos yu. Então isso aqui é o f de xu yu e o f de xv yv vai ser bem parecido. A gente vai ter 4xv mais yv, 0, e 2xv mais yv. Perdão, menos yv, né? Então é aqui que a gente gostaria de chegar. E aí, se você parar para anotar, a gente já está bem perto disso. A gente só precisa reorganizar os termos aqui em cima para ficar um pouco mais bonitinho. Então, o que a gente tem nada mais é do que, olha, 4xu. Então, eu vou pegar esses termos aqui, ó, e agrupá-los, que são os relacionados ao u, e vou pegar também, depois, os termos relacionados a v. Eu vou só trocar a ordem deles. Então, eu tenho 4xu mais yu, mais, então isso aqui é uma primeira parte, né? Eu vou ter aqui, ó, 4xv mais yv. Isso aqui é a primeira coordenada, eu só reordenei, botei uns parênteses para ficar mais bonitinho, mas é a mesma coisa. 2xu menos yu mais 2xv menos yv. Mesma coisa, só reordenei para ter uns parênteses. E aí veja que o que a gente tem aqui é exatamente o que a gente precisa. Só que já está somado, né? Aqui a gente vai desmembrar numa soma, né? Então, se você fizer a soma, a gente tem exatamente o que a gente tinha antes. E aí a gente consegue sair, né, de f de u mais f de v até f de u mais v. Certo? E a gente precisa fazer isso também na segunda condição. Então, na segunda condição é para mostrar que para qualquer alfa real e para qualquer u no primeiro conjunto, que no caso é o R2, a gente quer mostrar que o f de alfa vezes u vai ser igual a alfa f de u, certo?
E aí eu vou usar a mesma notação, U eu vou dizer que é um par x, u, y, u, eu não conheço as coordenadas, eu estou dando um nome arbitrário, né? Então isso aqui vai ser igual a f de alfa vezes, bom, um par, que a gente está chamando de x, u, y, u. E aí, um número real vezes um elemento de R2 vai dar alfa vezes XU, alfa vezes YU. Certo? Perdão, não sei para que eu botei esse ponto aqui. E aí a função, da forma que ela foi definida, né? É aquela coisa. A gente vai ter como retorno uma tripla. Então vai ser 4 vezes a primeira coordenada, que nesse caso é alfa XU, mais a segunda coordenada, que é alfa YU. A segunda coordenada é 0. A terceira coordenada é 2 vezes o que tiver na primeira coordenada do par, né? Alfa XU, menos o que está na segunda coordenada aqui, alfa vezes YU. Certo? Então isso aqui é o que retorna a nossa função. E aí o que é que a gente gostaria? A gente gostaria de chegar que é alfa vezes f de u. Então no fundo a gente gostaria de tirar um alfa de dentro desses parênteses. E a gente vai poder fazer isso, olha, porque se você reorganiza, o que você tem? Esse 4 alfa x4, você pode botar como alfa vezes 4x4. E como tem um alfa multiplicando y também, a gente pode botar esse alfa em evidência. Então vai ficar alfa que multiplica 4xu mais yu. Esse zero, nada impede você escrever também como sendo alfa vezes zero, dá no mesmo. E do lado direito, de novo, esse 2 alfa xu você pode escrever como sendo alfa vezes 2xu. E você já tem um alfa aqui multiplicando esse yu, então você pode também colocar um alfa em evidência, que vai ficar alfa que multiplica 2xu menos yu. E aí é claro que se você tem um fator de alfa em todas as coordenadas, você pode, entre aspas, jogar ele para fora, né? É a mesma coisa, eu estou no R3 aqui, e eu sei que cada uma das coordenadas é multiplicada por alfa, então eu posso colocar esse alfa na frente. Isso aqui vai dar 4xu mais yu vezes 0. Perdão, a segunda coordenada é 0. E a última coordenada é 2xu menos yu. E aqui, isso aqui certamente é o alfa vezes o f de u, certo? Então, sim, a gente conseguiu verificar as duas condições. As duas condições são verdadeiras. Então, sim, isso aqui é uma transformação linear de R2 em R3. Tudo bem? Um outro exemplo, que pode parecer feio, mas vai ser relativamente simples. Aqui agora, o nosso espaço vetorial é o espaço de polinômios de grau limitado. Então, Pn, você coloca em Pn todos os polinômios de grau menor ou igual a n, certo? É bem conhecido, imagino que vocês tenham visto que isso é um espaço vetorial também, certo? Se o n é fixo, né? Então, o que a gente está fazendo, essa função d aqui, que a gente está definindo, nada mais é do que a derivada. Então, para cada polinômio, você pode pensar, então a gente tem um conjunto aqui que são todos os polinômios de grau no máximo n, e aqui também são os polinômios de grau no máximo n, certo? E a forma que a gente está ligando esses polinômios é o seguinte, olha, para um certo polinômio p, ele vai apontar para o p', que é para a derivada dele.
A derivada, né, de um polinômio é também um polinômio de grau uma unidade menor, né? Então, essa é uma forma de você associar um polinômio a outro. Você associar cada polinômio, você associa a derivada dele. Certo? Então, essa é a nossa função D, a função derivada. É uma função de P de n em P de n. Então, é bem definido uma função de um espaço vetorial em outro. A questão é, será que essa função, a função derivada, né, será que ela é uma transformação linear? Então, de novo, a gente tem que checar as duas condições. A primeira condição, como sempre, é para quaisquer dois vetores no espaço vetorial V, né, que no caso aqui é o P de n, será que a função aplicada em U mais V é igual à função aplicada em U mais a função aplicada em V? Olha, U e V são dois polinômios. U e V são dois polinômios. E o que a gente está perguntando é, será que a derivada da soma de duas funções polinomiais... Lembrando que os polinômios são funções contínuas e deriváveis em todos os reais. Então, a derivada sempre existe, é bem definida, né? E a gente sabe que a derivada da soma de duas funções é o quê? É a soma das derivadas das funções, desde que elas sejam deriváveis, etc. Mas é exatamente o caso para polinômios. Então, sim, a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente já sabe disso, né, do cálculo. Então, sim, essa primeira propriedade é satisfeita. Pela propriedade de que a soma da derivada de duas funções é a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Desde que as funções sejam deriváveis, e no caso elas são, porque são polinômios. E a mesma coisa vai funcionar para a segunda condição, porque a segunda condição é a seguinte, olha, pega um número real e pega um polinômio qualquer, uma função que a gente sabe que é derivável, contínua, derivável, e aí eu pergunto, será que a derivada de uma constante vezes a função que você pegou, esse polinômio que você pegou, será que isso é alfa vezes a derivada da função? Isso é outra propriedade bem conhecida lá no cálculo, certo? Então, sim, essas duas propriedades são satisfeitas. Então, portanto, a função derivada, uma função de do espaço vetorial de polinômios de grau no máximo n no mesmo espaço vetorial, é sim uma transformação linear. Certo? Matrizes. E aí aqui a gente vai cair direto no exemplo um pouco mais geral. Pega uma matriz qualquer. Uma matriz qualquer, M por N, não necessariamente quadrado, né, a matriz. E a transformação linear, a função vai ser uma função de Rn em Rm, que ela é descrita dessa forma. O que você faz? Você pega o seu vetor que pertence ao Rn e multiplica a direita pela sua matriz. Então, só para relembrar rapidamente, né, a gente tem vou colocar aqui no canto, a gente tem uma matriz A. A gente vai multiplicar essa matriz por um vetor V. Essa matriz ela é uma matriz M por N. Esse vetor, ele certamente precisa ser N por alguma coisa, né, para a operação ser bem definida. Bom, mas ele é um elemento de Rn, então ele é N por 1. E aí, certamente, o resultado disso me dá um vetor de dimensões M por 1. Isso aqui é exatamente o T de V. Certo? É um elemento do Rm. Então, sim, isso é uma função que, para cada elemento de Rn, eu associo um elemento em Rm. A questão é, será que as duas condições são satisfeitas? Certo?
Bom, então vamos lá testar se essas condições são válidas. Aí, de novo, vai ser fácil, entre aspas, como no último exemplo, porque o que a gente precisa mostrar na primeira condição, como sempre para quaisquer dois elementos, dois vetores, do espaço vetorial da esquerda, do V aqui, que no caso é o Rn. Então, será que para quaisquer dois vetores do Rn, será que é verdade que aplicar a nossa transformação linear em cima de U mais V, será que isso é igual a T de U mais T de V? Olha, mas o que é que faz a nossa transformação linear? Ela pega a matriz. Então essa é uma transformação, se você quiser, o livro ele deixa indexado por A, né? Uma transformação em função da matriz A. O que essa transformação faz é pegar a matriz e multiplicar a esquerda pelo vetor que foi dado. E aí, lá das propriedades de matrizes, que normalmente a gente vê no começo da disciplina de álgebra linear, a multiplicação de matrizes ela é distributiva. Assim, a gente certamente pode fazer A vezes U mais A vezes V e dar no mesmo. Aí atenção, que esse produto aqui é produto de matriz, essa soma aqui é soma de matriz, né? Mas a distributividade vale. E A vezes U é exatamente essa transformação linear que depende da matriz A, né? Mais a transformação aplicada em V. E vai ser parecido, né, para a segunda condição, por causa de uma propriedadezinha que a gente já sabe lá de matrizes. A segunda condição também vai valer. A segunda condição diz que para qualquer número real e para qualquer vetor do Vzão, que no caso é o Rn, a gente tem que mostrar que a transformação, que a gente está chamando de TA, né? A transformação aplicada em alfa U. Olha, mas o que é a transformação aplicada em alfa U? É você pegar a sua matriz A e multiplicar a esquerda. E aí, muita atenção com esses sinais de multiplicação aqui, né? Porque esse primeiro aqui é uma multiplicação entre matrizes, né? A matriz A vezes essa matriz aqui. E essa multiplicação aqui é um número real vezes uma matriz. Isso aqui é a multiplicação por escalar do espaço vetorial de matriz, né? De uma certa dimensão. Mas uma propriedade que a gente vê lá no começo de matriz é que se você tem uma matriz vezes um número real vezes uma matriz, esse número real ele pode muito bem vir para frente. Então isso aqui certamente é igual a alfa vezes A vezes U, que é alfa vezes a transformação A aplicada em U, certo? Então as duas condições são satisfeitas, a gente vai dizer que, bom, sim, isso aqui é uma transformação linear. Então essa transformação linear é bom vocês manterem em mente que ela vai ser extremamente importante mais na frente. Então você pega uma matriz A qualquer, a gente não tinha hipótese nenhuma em cima dessa matriz, pegar essa matriz e multiplicar a esquerda, ela lhe define uma transformação linear. Do Rn no Rm, né, onde n é a quantidade de colunas da sua matriz e o m é a quantidade de linhas. Certo? Uma outra transformação linear, e aí eu já vou adiantando que sim, isso é uma transformação linear, mas essa é bem simples, é o que a gente chama de aplicação nula. Então, lembrando que uma transformação linear é uma função que vai de um espaço vetorial em outro. E da propriedade de espaços vetoriais, a gente sabe que todo espaço vetorial tem um elemento neutro aqui, certo? Que eu disse que ia sempre tentar colocá-lo com uma cor diferente, certo? Então tem um elemento neutro, vou até botar aqui um índicezinho W, que vai dizer, olha, o elemento neutro de W. Então, a aplicação nula é a seguinte função, ó, é todo mundo aplicando, todo mundo aponta para o vetor nulo lá de W, certo? Então, a aplicação nula
a gente pode colocar com a notação T, é uma função de T de um espaço vetorial V em W, definida da seguinte forma: o T de um certo vetorzinho de V vai ser o vetor nulo lá do W. Certo? Isso é o que a gente chama de aplicação nula. E aí, testar as duas condições é relativamente fácil, porque a primeira condição diz a seguinte coisa: olha, para quaisquer dois vetores do espaço vetorial V, a gente gostaria de argumentar que o T de U mais V... Olha, mas o que é o T de U mais V? O T de qualquer coisa é o vetor nulo. Bom, e o vetor nulo, e isso já lá em W, né? O vetor nulo é certamente igual a vetor nulo mais vetor nulo, que é igual a o T de U mais o T de V. O T de U é vetor nulo, o T de V é vetor nulo, tudo é vetor nulo, assim. Toda vida que você aplica a transformação linear em cima de um vetor de V, você vai para o vetor nulo lá de W, certo? E a segunda condição é análoga, né? Enfim, é fácil também argumentar. Você pega um número real qualquer, alfa, pega um vetor qualquer de V, e você tem que argumentar que a transformação linear de alfa vezes o seu vetor, olha, transformação linear aplicada em cima de qualquer coisa é o vetor nulo. E o vetor nulo vai ser igual, certamente, a alfa vezes o vetor nulo. É uma propriedadezinha que a gente pode demonstrar, né, usando as propriedades do espaço vetorial, que não importa o número real que você multiplique pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. E isso aqui é exatamente igual a alfa T de U. Tudo bem? Então essa é uma espécie de transformação linear entre quaisquer dois espaços vetoriais. É só você pegar todo mundo do primeiro espaço vetorial e apontar para o vetor nulo do segundo espaço vetorial. Certo? Existem várias interpretações para essas transformações lineares do ponto de vista geométrico. Eu vou fazer questão aqui de chamar a atenção para aquela, dentre as que são mencionadas no livro do Boldrini, que é o que a gente, enfim, que o Nicolas vinha seguindo e que eu vou continuar seguindo. Eu vou falar daquela que envolve um pouco mais de trigonometria, que talvez seja a que vocês teriam um pouco mais de dificuldade de entender. As outras que tem lá são bem simples, tem lá as operações de expansão e contração, que são, como o primeiro exemplo que a gente viu, f de x igual a 4x, quer dizer, o segundo exemplo que a gente viu, né? F de x igual a 4x. A gente viu que esse exemplinho do f de x igual a 4x, está aqui ele, que isso aqui era uma transformação linear, e vocês já devem ter visto que você pegar uma constante e multiplicar por um vetor, aqui está no R, mas podia ser o R2, a demonstração ia ser parecida, ou R3 ou Rn. Pegar uma constante e multiplicar por um vetor, você pode fazer expansão ou contração desse vetor, né? Depende do valor dessa constante. E, enfim, tem outras operações que têm uma interpretação geométrica que são transformações lineares, certo? Como reflexão, cisalhamento, etc. Eu vou falar aqui da rotação de um vetor no plano, certo? Então, como é que a gente define uma transformação linear para representar rotações, certo? Então, pensa que a gente tem inicialmente um vetor qualquer V de coordenadas x e y, que o ângulo que ele faz com o eixo x é esse ângulo alfa. E a gente quer ver uma função, uma transformação linear que represente a rotação desse vetor no sentido anti-horário de θ graus, certo? Então a gente tinha a configuração inicial aqui do vetor com coordenadas x e y, e depois dele rotacionar θ graus no sentido anti-horário, ele vai ficar com coordenadas x' e y', certo? Bom, vamos apelar um pouco para a trigonometria aqui, certo? Então, primeiras observações que eu quero fazer é em cima desse triângulo retângulozinho aqui. Então, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, o ângulo alfa, como está representado, é esse ângulozinho aqui, né? Esse é o ângulo alfa. O cateto oposto aqui é o y, né?
O cateto adjacente aqui é o x, né? E aí vamos dizer, usando a mesma notação que tem lá no livro, vamos dizer que o comprimento desse vetor é r, que vai ser exatamente a hipotenusa aqui, tá? Então, como o x é o cateto adjacente, a gente pode dizer que o x é o r cosseno alfa, certo? Ou, para quem preferir, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? E o y, como é o cateto oposto, né, isso aqui vai ser r vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Então, desse triângulo a gente tira essas observações. Agora a gente vai olhar para o outro triângulo, triângulo retângulo. A gente vai olhar para esse triângulo retângulo após a rotação, né? Então, nesse triângulo retângulo aqui, o ângulo, esse ângulo aqui é alfa mais θ, né? O cateto oposto aqui é o y', e o cateto adjacente aqui é o x'. A hipotenusa continua sendo a mesma, é o mesmo vetor, o comprimento é o mesmo, certo? Então, de modo análogo, né, o x' vai ser r vezes o cosseno, sendo que o ângulo agora é alfa mais θ, e o y' vai ser r vezes o seno de alfa mais θ. Certo? Olha, para quem eventualmente não lembra, o cosseno da soma de dois ângulos, né, é o cosseno de um vezes o cosseno do outro, menos o seno de um vezes o seno do outro, certo? Então, bom, eu posso escrever aqui embaixo, acho que vai ser suficiente. Então, a gente pode dizer que o x' ele vai ser igual a r vezes o cosseno alfa vezes o cosseno θ menos o seno alfa vezes o seno θ, certo? E da mesma forma, o y' vai ser r vezes o seno da soma, é o seno de um, cosseno do outro, mais o seno do outro, cosseno do 1, certo? E se a gente distribuir, né, esses termos, o que a gente vai ter é que o x' ele vai ser igual a r cosseno alfa cosseno θ menos r seno alfa seno θ, enquanto que o y' ele vai ser igual a o r seno alfa cosseno θ mais r seno θ cosseno alfa. E, bom, essa expressão, ela pode, se a gente lembrar para o que queria dizer xy, o que a gente pode, substituindo, né? Então, o r cosseno alfa, isso aqui é um x, né? O r seno alfa, isso aqui é um y. O r seno alfa, isso aqui é um y. O r cosseno alfa, isso aqui é um x, né? Então, se a gente reescrever, eu vou trazer isso aqui para cima. O que a gente tem é, eu vou até já colocar em notação, não vai mudar muita coisa, tá? É essencialmente a mesma coisa que tinha lá embaixo. Então, em cima, a gente tem x cosseno θ menos y seno θ
E embaixo a gente fica com y cosseno θ menos x seno θ. Perdão, mais x seno θ, né? Ora, mas isso aqui é a mesma coisa de escrever em função de notação matricial. Eu posso colocar o x e o y aqui fora. E ó, aqui está multiplicando por x e y, vai continuar multiplicando por x e y. E aqui eu tenho que inverter a ordem, né? Porque é x seno θ, y cosseno. Então aqui eu fico o seno θ. E aqui fica o cosseno θ. Deixa eu só arrumar aqui para ficar um pouco mais bonito aqui em cima. Mas eu vou reescrever a mesma coisa. Cosseno θ e aqui menos seno θ. Então o que a gente tem? A gente tem que x cosseno θ menos y seno θ tem que ser igual ao x'. Então x cosseno θ menos y seno θ tem que ser igual ao x'. E a gente tem que x seno θ mais y cosseno θ tem que ser igual ao y'. X seno θ y cosseno θ tem que ser igual ao y'. Exatamente o que a gente tinha, a gente só reescreveu com a notaçãozinha matricial. E aí, se você olha para essa expressão aqui agora, o que você tem é uma matriz A que está multiplicando à esquerda um certo vetor, vou chamar isso aqui de U, um certo vetor U de R2 e está retornando um certo vetor V também R2. A gente acabou de dizer no exemplo um pouco anterior que pegar uma matriz e multiplicar a esquerda por um vetor, isso resulta em uma transformação linear. Então, essa operação, né, de você fazer rotação de vetores no R2, por exemplo, isso pode ser representado por uma transformação linear, que é a transformação linear dada por essa matriz de rotação, essa matriz que a gente obteve, né? Isso aqui é uma matriz que faz a rotação de qualquer vetor de θ unidades em sentido anti-horário. Então, você pega essa matriz e multiplica a esquerda pelo seu vetor, o seu vetor vai ser rotacionado de θ graus, certo? Unidades de grau. Então, aqui a gente termina os exemplos. E para fechar a aula de hoje, eu queria apenas que vocês tentassem por conta própria demonstrar esse teorema, tá? Esse teoreminha tem no livro, mas não tem a demonstração dele lá. A gente vai começar a próxima aula demonstrando esse teorema, mas como um exercício eu queria que vocês tentassem fazer a demonstração dele, certo? O que o teorema diz é dados dois vetores V e W, dois espaços vetoriais, perdão, V e W, e dada uma base do primeiro espaço vetorial e um conjunto de N, atenção, o N aqui é o mesmo N da base, certo? Se a gente pega N vetores em W, que corresponde à dimensão do espaço vetorial V, então o que esse teorema diz é que existe uma única transformação linear de V em W que satisfaça esse conjunto de igualdades, que é a transformação linear aplicada no primeiro vetor da base dá exatamente o W1, que a transformação linear aplicada no segundo vetor da base deu o W2, etc., até o Wn, certo? Então, a próxima aula a gente vai começar demonstrando esse teorema que não está no livro, e a próxima aula vai ser um pouco mais teórica, porque a gente vai demonstrar vários teoremas com respeito a transformações lineares. Tá? Então, fiquem no aguardo pelo próximo vídeo, assim que estiver disponível, eu coloco na internet e aviso para vocês via Siga. Um abraço.